Notícias Agrícolas está aqui no EnSoja 2022 e um dos temas, claro, que é de maior interesse do produtor são os avanços da pesquisa da Embrapa Soja para soja tolerante à seca. Para isso a gente vai conversar com o chefe-geral da Embrapa Soja, doutor Alexandre Nepomuceno. Obrigada por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, doutor Alexandre, principalmente para trazer notícias importantes para o produtor. E esse é um assunto completamente relevante depois do que aconteceu na última safra. O senhor estava aqui me dando alguns números que foram números realmente muito preocupantes e que a gente não viu há algum tempo, não? Isso, a gente teve a maior seca dos últimos 90 anos. As médias de perdas no Rio Grande do Sul, que é o segundo maior produtor de soja, foram de 50%. Do Paraná, em torno de 40%, que é o terceiro maior produtor. Então, as médias de Brasil baixou em termos de 10%, 15% por causa dessa seca que nós tivemos. E quando você fala de seca, quando ela ocorre, já é tarde demais. Porque a única solução seria a irrigação. Irrigar milhões e milhões de hectares de soja é praticamente inviável, né? Então você tem que trabalhar com várias estratégias. Estratégias de mitigação, o manejo, um bom plantio direto, boas coberturas vegetais para fazer com que tu tenha matéria orgânica, preserve água no solo. Se a gente olhar os produtores agora nessa última safra que mais perderam com problemas de seca foram os que não tinham sistemas bem feitos, vamos dizer, de plantio direto, por exemplo, né? Essa é uma das frentes, né? O zoneamento agrícola é uma peça muito importante também, você sair das áreas de risco, né? E a outra frente é da genética, né? E aí na genética você tem o melhoramento clássico, cada vez mais os programas de melhoramento estão se atendo a isso. Não adianta ter grandes produtividades se num ano de seca você despenca. Então você tem que ter plantas que num momento de seca não percam tanto, né? Então você tem o melhoramento clássico e você tem duas novas grandes vertentes. Novas não, os transgênicos, na verdade, não é novo. Nós ali na Embrapa Soja temos um projeto aí que já está há uns 15 anos, nós temos vários materiais, várias linhagens transgênicas com altos níveis de tolerância à seca, né? Nós estamos numa parceria inclusive com a empresa GDM, tentando colocar esses materiais nos melhores materiais da Embrapa e deles, e testando em vários locais no Brasil. Só que são plantas transgênicas e por causa de toda essa polêmica dos transgênicos, quando você trabalha com uma commodity, você tem que desregulamentar. E aí você tem que desregulamentar no Brasil, mas você também tem que desregulamentar na Europa, na China, no Oriente Médio, quando você está falando de transgênicos, né? E assim o custo fica realmente bastante elevado. Por isso que se você for ver as tecnologias que envolvem a transgenia, acabaram ficando na mão de poucas instituições, porque realmente é um custo bastante elevado de colocar no mercado. No nosso caso, a gente está fazendo parceria com o setor privado para tentar levar isso para o mercado. Mas, ao mesmo tempo, né, a tecnologia, a evolução da tecnologia não para. E surgiu aí a tecnologia de edição gênica, onde você não precisa mais o transgênico, trazer o gene de uma outra espécie e botar na sua espécie alvo, né? Você manipula com a técnica CRISPR, por exemplo, o DNA da própria soja. Então, para resumir a conversa, os bons resultados que a gente obteve via transgenia em soja, a gente está tentando reproduzi-los agora usando edição gênica. Já estamos com as primeiras plantas editadas de soja, estamos submetendo a CTN-Bio e a CTN-Bio vai fazer uma avaliação. Foram mutações que imitam muitas vezes mutações naturais que nós fizemos com a tecnologia CRISPR, né? A CTN-Bio vai olhar e vai dizer, é transgênico ou não é transgênico. Se não é transgênico, ela é tratada como um material convencional. Inclusive, algumas dessas mutações a gente tem no banco de germoplasma da Embrapa. Só que em vez de ficar cruzando e levar 10 anos para transferir um gene de um tipo de genótipo de soja para o outro, a gente pontualmente, usando a técnica de edição gênica, transfere. Então isso economiza tempo, economiza recursos e tem toda essa questão de desregulamentação. E o Brasil, em termos de legislação, está muito alinhado com os países das Américas, com o Japão, com a Austrália, que tem essa mesma linha de pensamento, essa mesma linha de legislação. No caso de edição gênica, analisa caso a caso e quando você tem mutações pontuais feitas com a tecnologia CRISPR, baseada no conhecimento genético daquela espécie, onde você agrega uma característica como tolerância seca, por que eu vou considerar transgênico? Né? Considera uma variedade convencional, que é o que está acontecendo, mas é caso a caso e o Brasil tem uma legislação bastante rigorosa nesse ponto, que preserva toda a biossegurança, tá? Mas existe essa diferença. E só para ressaltar, os transgênicos vão continuar sendo importantes, tá? Tem muita coisa que você não consegue fazer via edição gênica, mas muita coisa você consegue. Então lá na Embrapa Soja, voltando a sua pergunta, a gente está trabalhando com característica de tolerância seca, usando todas essas estratégias, desde o manejo, melhoramento clássico,
a transgenia e agora, mais recentemente, edição gênica. Doutor Alexandre, que perspectiva a gente tem a partir desse momento? A gente pode ver essas variedades chegando ao produtor aí nesses próximos anos, nessas próximas safras? Está mais próximo essa solução de chegar ao sojicultor brasileiro? Vou te dar um exemplo. A transgenia a gente trabalha há mais de 10 anos. Né? A gente está tentando, através de parceria, levar e fazer toda a desregulamentação. A edição gênica a gente começou agora, então a gente já tem plantas editadas com essa característica. O que a gente vai fazer agora é testar o fenótipo. Nós estamos numa fase muito inicial. Mas vamos dizer, eu tenho os fenótipos, que a planta realmente ficou com uma característica de tolerância seca. Né? Eu vou estar submetendo a 70.000, como a gente fala, 70.000 de SEC não é transgênico, e imediatamente eu posso introduzir no nosso programa de melhoramento, imediatamente eu posso testar em todo o Brasil, e a chance de virar uma variedade é muito mais rápida. Né? Então, a edição que nós fizemos, nós usamos os materiais mais produtivos da Embrapa. Então, o tempo é difícil de dizer se vai ser 4, 5, 6 anos, mas o tempo para chegar no mercado vai ser muito mais curto, porque simplesmente a gente pegou a variedade mais produtiva da Embrapa e foi lá e introduziu via edição gênica essa característica, da forma como eu te expliquei. Então, por incrível que pareça, a gente está trabalhando há mais tempo com transgênico, mas a chance de levar para o mercado por edição gênica é muito mais rápida. Né? Até que isso aconteça, é importante que o produtor tenha em mente que boas práticas ainda fazem diferença em anos como esse que a gente teve na 21, 22, que foi realmente bastante preocupante, né, doutor Alexandre? Exato, eu estava até brincando contigo no início, não é um cactus, né? A gente não está fazendo um cactus, né? E uma seca de uma semana é uma coisa, uma seca de quase 3 meses, como nós tivemos, né? Então não existe milagre. O que a gente quer, trabalhando na parte da genética, é reduzir perdas. Se em vez de ter lá 50%, que nem teve no Rio Grande do Sul, a gente tiver só 20% de perdas, essa é a estratégia, né? E a gente está trabalhando com genes que estão envolvidos ali. Uma planta, quando sente o sinal de seca, dependendo do material, o que ela faz? Ela aborta flores, legumes, grãos. Se eu retardar esse sinal, se eu diminuir a atividade desses genes e demorar esse sinal para acontecer, então em vez de abortar um legume, em uma semana ela demora aí 15 dias, 20 dias, eu tenho a chance de vir a chuva e tal, né? E as práticas de manejo, assim, como eu te falei, né, nessa última seca, quem perdeu menos foi quem tinha boas condições de manejo do seu solo, principalmente usando o plantio direto da melhor forma possível. Doutor Alexandre, sempre um prazer ouvi-lo, tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada mais uma vez por estar conosco por aqui. Obrigada. Prazer é meu, estou sempre à disposição aí, tá? Muito obrigada. A Embrapa Soja, como sempre, trabalhando a favor do sojicultor brasileiro. As pesquisas estão avançando e as notícias são bastante positivas.